Olá, meus amores, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais esse nosso encontro. Espero que vocês tenham tido um fim de semana maravilhoso, né, junto aos familiares de vocês. Vamos agora dar início à nossa aula de religião. Vamos pedir a Deus que se faça presente aqui conosco, que nos ajude a entender, a compreender a sua palavra. Tudo que nos for proposto, né, tanto para ensinarmos como para aprendermos, que seja posto, né, em nosso entendimento, não só para ficar aqui no nosso entendimento, mas para que nós possamos levar, espalhar, né, contar aos outros tudo que nós aprendermos, né, que nós possamos praticar a palavra de Deus. Olhem só, para isso nós vamos pegar as nossas Bíblias, tá? Deixem aí do ladinho. Vamos também pegar as nossas revistas de religião. Vamos abrir lá na página 25. Hoje a nossa investigação é a investigação de número 9. O tema da nossa investigação é: você já ouviu esta? Então, do que será que se trata? É o que nós vamos descobrir, né, no decorrer da nossa aula. Para nossa referência bíblica, né, para nos ajudar, para nos dar um suporte, nós temos aí Romanos, capítulo 3, versículo 23. Temos ainda Romanos, capítulo 8, versículo 1. Temos João, capítulo 3, versículo 16. E temos 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. E como objetivo de hoje, o que nós queremos alcançar? Olha, nós queremos aprender que os evangelhos, eles contam a história mais importante do mundo. Tá? E nós precisamos também querer a Cristo como nosso Salvador. E ainda, nós desejamos, né, falar das boas novas de salvação aos outros. É isso que nós queremos, tá? No final da nossa aula. E olhem só, crianças, eu vou pedir para vocês colocarem lá no espaço mistério da revista de vocês a nossa pergunta, que é: qual é a melhor notícia anunciada na história? Lá na página 25, vocês coloquem essa questão e deixem lá, tá? E para nós desvendarmos esse mistério de hoje, nós vamos trabalhar com notícias, tá bom, crianças? E agora, nós sabemos que Deus sempre se preocupou com o homem, dando-lhe uma boa moradia, né? A melhor alimentação. Eles eram amigos, conversavam todos os dias e Deus fez do homem o chefe de toda a sua criação. Mas essa amizade acabou e nós bem sabemos o motivo, não sabemos, crianças? Pois é, a desobediência de Adão e Eva, certo? O homem que Deus havia criado estava longe dele, né? Toda essa história não é mais segredo para ninguém. Mas o que essa notícia tão antiga tem a ver com a gente nos dias de hoje? Olhem só, como eu falei que para nós desvendarmos o mistério, nós vamos trabalhar com notícias, então vem aí a primeira notícia. A má notícia. A condenação na má notícia. Todas as pessoas já nascem em pecado, porque herdamos isso de Adão. O pecado nos separa de Deus. Para o pecador, há uma terrível sentença: viver separado de Deus por causa do pecado. Sozinha a pessoa não pode fazer nada, precisa da ajuda de alguém para não ficar separada de Deus para sempre. Como já aprendemos nas investigações passadas, Deus providenciou sacrifícios para que por meio deles a pessoa ficasse livre do pecado e pudesse viver com Deus outra vez. Mas, no entanto, os sacrifícios eram temporários e não durariam para sempre. Não havia ninguém que pudesse livrar as pessoas dessa maldição. Estavam perdidas, né? E aí, depois dessa má notícia, vem
uma boa notícia, que há esperança nessa boa notícia, né? O Evangelho são as boas novas. Na Bíblia, nós temos 4 livros que nos contam sobre as boas notícias. E se nós abrirmos nossas Bíblias lá no índice, como eu já mostrei para vocês e ensinei outras vezes, olha só, no índice, nós temos aqui no Novo Testamento, tá? Os 4 primeiros livros que eles nos trazem essas boas notícias. E quais são esses 4 primeiros livros do Novo Testamento? Mateus, Marcos, Lucas e João. As boas novas escritas nesses livros são para todos os povos. Não são só para alguns, não, crianças. Não é só para mim, não é só para você, não é só aqui para o povo do Brasil. São para todos os povos, certo? O anjo do Senhor, ele deu uma notícia que tira o medo e traz a esperança. Qual é essa notícia? A vinda de Jesus. Ele cumpriu todas as exigências para a salvação do homem, substituindo o Cordeiro para sempre. Jesus é o Cordeiro de Deus, enviado para morrer no lugar das pessoas, para morrer no meu lugar, para morrer no seu lugar e garantir a vida eterna. Deus fez isso porque ama o pecador. Olha só, crianças, Deus não ama o pecado, Ele ama o pecador. Entendam, tá? E Ele se alegra com a salvação de cada um que crê. Tudo que nós temos que fazer é aceitar o Senhor Jesus como nosso Salvador, crendo que Ele morreu no nosso lugar para nos dar a vida eterna. Isso é difícil? Não, crianças. Nós só temos de crer, né? E aceitar Jesus como nosso Salvador. Nós que somos filhos de Deus, não nos esqueçamos. Se pecarmos, devemos confessar e pedir perdão dos nossos pecados. E olha só, crianças, diante de tudo isso, depois de tudo isso, veio, né, as boas notícias, né? As boas notícias, elas devem ser anunciadas, tá? O plano de Deus é que todos ouçam as boas notícias e sejam salvos. Foi por isso que Jesus escolheu 12 discípulos para anunciar a mensagem da salvação e lhes deu uma ordem. E qual foi essa ordem que Jesus deu aos discípulos? Olha só, nós vamos encontrar lá no livro de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. E essa ordem diz assim: portanto, ide, ensinai todas as gentes, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Olha que promessa maravilhosa que o Senhor nos fez, né, crianças? Através de boas notícias, né? Que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa notícia é tão importante, crianças, que levou Jesus a interceder pelos discípulos. E interceder por nós também. Ele se preocupou tanto que as boas novas nos alcançassem, que Ele também intercedeu por nós, tá? Por mim, por você, por todos. Isso mostra o grande amor de Jesus para nos dar a vida eterna. E olha só, criança, agora que nós já descobrimos qual é a melhor notícia anunciada na história, porque, né, nós fomos prestando atenção e com certeza nós já sabemos qual foi a melhor notícia anunciada na história, né? Isso mesmo, as boas novas de salvação. Jesus nasceu, morreu, ressuscitou, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, eles escreveram livros, né, contando essa história. Se a gente não contar a história de Jesus às outras pessoas, não vão conhecer a melhor notícia que é a salvação em Jesus. Nós temos de contar, né, para que as pessoas conheçam a melhor notícia de todos os tempos, né, que é
as boas novas de salvação. Certo, crianças? E olhem só. Será que vocês já sabem colocar lá no espaço Eureka da revista de vocês, lá na página 26, a resposta do mistério? Acho que já, né, crianças? Então vejam lá, vejam bem, coloquem lá. A melhor notícia é o Evangelho, que nos ensina que Jesus morreu na cruz em nosso lugar e ressuscitou, garantindo-nos a vida eterna. E olha que descoberta maravilhosa nós fizemos, né, crianças? A descoberta do mistério. Foi muito bom. E eu peço agora, né, que diante disso, vocês continuem fazendo as atividades, tá? Lá na página 25 ainda tem atividade, na página 26 também e na página 27. Façam e daqui a pouco nós voltaremos com as nossas correções. Beijos e muito obrigada! Tchau, tchau!